Gente, de volta aqui com a nossa série falando sobre Bíblia, sobre Deus, sobre a ciência, e hoje a gente vai falar sobre a morte que mata a morte. Isso vai remeter a Jesus? Vamos lá. Gerson Pereira vai nos ajudar nessa compreensão. Gerson, é sempre bom estudar contigo. Hoje um pouquinho de teologia. Pois é, vamos nessa. E sabe uma coisa? Eu acho que é muito positivo e oportuno, porque até hoje nós estamos provando que a Bíblia é cientificamente compreensível. Então já podemos mergulhar na Bíblia. Aliás, você coloca a Bíblia como o livro mais inteligente que você já viu. Sim. E os outros devem girar em torno dele. E nós mostramos isso de várias maneiras aqui. Quando nós falamos, por exemplo, dos neurotransmissores, quando nós falamos dos espermatozoides que vêm do testículo, falamos essas coisas. A relação de ciência e Bíblia, né? Certo. Muito bem. A gente luta para viver, não é? A gente luta para viver, claro. Nós queremos viver, queremos estar aqui, tal, enfim. Mas o contexto aqui é da morte que mata a morte. Então, morrer é bom, morrer não é bom. O que é isso, afinal de contas? Qual é a morte que mata a morte, Gerson? Eu acho que a gente tem que fazer duas analogias. Então vamos lá. A primeira é baseada num texto de Jesus. Ele diz assim, que se ele não morresse, os outros não viveriam. Assim como, aí ele faz a analogia, assim como se o grão não for sepultado na terra, se ele não morrer, não sai a planta. Então, essa é uma forma da gente compreender. No caso de Jesus, foi exatamente, ele morreu, foi sepultado e nisso ele venceu a morte. Como que venceu a morte? Ele provou que a morte não é definitiva. Ela pode ser vencida sim, e ele deu o exemplo. Aliás, ele falou por várias vezes disso, né? E eu até perguntei, será que isso vai remeter a Jesus? Sim, a resposta está dada, né? Porque Jesus é um grande exemplo disso. Então, Gerson, não foi a vida que nos livrou da morte. A gente não está falando disso, a gente está falando de foi a morte que venceu a morte e a morte então fez viver. Então, esse é um contexto de vida fantástico. Pensar isso é fantástico, né? É fantástico. A carta aos Efésios, no capítulo 2, ela começa dizendo: Ele vos deu vida. Estando vós mortos, Ele vos deu vida. Então, como o teor da conversa é teológico, nós podemos entender isso fazendo uma outra analogia. Qual é? É a analogia do sangue. Ah, vamos lá, essa eu quero ouvir. Você tem uma pessoa que teve uma hemorragia, uma perca qualquer, sim, e está com um nível de sangue muito baixo, de 8 para menos de hemoglobina, que o normal vai a 13, 14, você tem 8, já você tem que estar observando, porque há risco de morrer. O que você faz? Você se prepara ou efetivamente faz uma transfusão. Transfusão de quê? De sangue. Você pega sangue de uma outra pessoa que está bem e põe na veia da que está morrendo. Ou seja, se aquele sangue que saiu da veia da pessoa A não fosse colocado na veia da pessoa B, ele ia morrer. Mas como ele foi transfundido, ele foi aplicado na veia, vivem os dois. Então, no bloco anterior você falou e nós comentamos aqui. Ao dar sua vida, Jesus provou que é possível viver e viver os dois, porque no terceiro dia depois da morte dele, ele ressuscitou. Então, você doou seu sangue, eu recebi seu sangue, você fica vivo e eu também fico vivo. A morte não teve lugar nesse processo. E veja que a morte era uma estratégia do inimigo, né? Era uma arma do inimigo, né?
Só que depois tem um trecho na Bíblia, que até eu separei aqui, que é muito interessante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, são palavras que nos fazem ver o esforço de Jesus e que não foi em vão. Foi um esforço muito importante. Aliás, o esforço de Jesus na cruz, que nós lembramos tanto na semana passada, né? Semana Santa e tal, não sei o quê, que foi de morrer para dar o seu sangue. Exatamente. Então entra a história do sangue que você acabou de falar. Exatamente. E a morte é uma estranha, ela é um intruso. O homem não foi feito para morrer. O que é a morte? É um erro. É um descaminho. É um desviar da rota que dá em morte. Por quê? Porque o que leva à morte são os maus hábitos, são as coisas ruins que se praticam. Isso leva à morte. Então, de novo, voltando para Jesus, ele veio mostrar como é que se vive. Como é que se vive. A Bíblia diz que ele, usando um termo teológico, ele não cometeu nenhum pecado. Então, Oséias, aqui está a chave. Por que ele ressuscitou? Porque a morte não podia prevalecer sobre ele, porque ele não tinha o que fazer na morte. E daí o texto que você falou. Onde está, ó morte? Onde está, ó morte? Onde está? Pois é. E aí, a gente vê que nos velórios, vamos falar de velório, a morte ela é impactante, né? Para todos nós, vamos lá. Ela é muito impactante. Ocorre que nós deveríamos, então, comemorar a morte? Olha, essa pergunta é muito importante. Porque às vezes até polêmica, né? Muito polêmica, porque ela fere um dogma que roda por aí. Mas se você pensar nos kamikazes, naqueles heróis que põem bomba no corpo para explodir, porque acredita que quando a pessoa morre, ele vai para o paraíso, que ele vai ter 7 virgens como mulher dele, e que se ele morreu numa guerra santa, ele está definitivamente no paraíso. Tudo bem. Nesse caso, para quem tem essa concepção, eu acho razoável que comemore, sim. Agora, o que me incomoda dessa proposta que você fez aí, Oséias, é que isso vive na boca de cristãos. Cristão, por definição, é alguém que segue o ensinamento do Cristo. E o ensinamento do Cristo não dá lugar para essa ideia de que o cristão morreu, se ele morreu em Cristo, ele vai para o céu. Se uma pessoa não morreu em Cristo, ela vai para o inferno. Isso não tem fundamento, nem na Bíblia, nem na razão. Então, quem morreu, morreu. O que Jesus promete é ressurreição. Por isso, mais uma vez, ele é o exemplo. Ele morreu e ressuscitou. Aí está. Comemorar a morte de Jesus, então, Gerson, para a gente fechar, é uma vitória. É uma vitória. Nós estamos falando de uma vitória, né? É uma vitória. Teologicamente falando, é uma vitória que a gente está trazendo aqui. Jesus venceu a morte. Ele passa por ela, mas a morte não impede o seu triunfo. Sim. Comemorar. Então, comemorar é pelo seguinte, porque a morte de Jesus implicou na minha vida. Então, eu não estou comemorando morte, porque morte não existe. Eu estou comemorando a vida, porque eu passei a ter de novo o direito à vida. Não é um momento de ficar triste. Não, porque eu ganhei a vida. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Aí um pouquinho de teologia nas nossas participações. Foi a primeira de teologia que a gente fez aqui. Mas vão vir outras por aí. Tem mais surpresa vindo aí. Gerson, obrigado mais uma vez. É sempre bom e esclarecedor conversar contigo. Esse bate-papo que está no rádio e também está no site rondalinhares.com.br. Você pode conferir lá. Semana que vem tem mais, né? Vamos conversando. Então tá legal. Valeu!